Graças a Deus por podermos celebrar o Senhor nosso Deus nesse lugar com liberdade, com alegria. Podemos compartilhar a sua palavra nessa noite sem nenhum temor, né? Sem nenhum temor. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos então compartilhar a segunda parte, né, da mensagem a respeito do capítulo 2 do livro de Joel, do versículo 1 até o versículo 11. Nesses 11 versículos, então, nós falamos que podemos encontrar ali 6 características, né? 6 características do dia do Senhor, do dia em que Jesus virá para buscar a sua igreja e julgar este mundo. Para relembrarmos, é importante nos situarmos, né, dentro daquilo que nós estamos falando. Joel está retratando então neste livro a disciplina de Deus para com o seu povo, mostrando então ali, diante daquela invasão tão devastadora dos gafanhotos, o juízo de Deus sobre o seu povo. Mas é importante lembrarmos, não para destruí-lo, mas para chamar o seu povo, despertá-lo para se voltar para o seu Deus. Falamos também que esta invasão desses gafanhotos eram uma imagem e uma figura daquilo que ainda estava por vir, a invasão de um exército poderoso. Ou seja, se o povo de Deus não se arrependesse dos seus pecados, de tê-lo abandonado, como nós vimos no início do capítulo 1, um juízo ainda maior viria sobre este povo, que era então a invasão do exército assírio, provavelmente, né? Não se tem certeza disso, mas há uma grande possibilidade de que este exército estava se referindo ao exército assírio, que invadiria a terra de Judá e destruiria grandemente, afligiria grandemente aquele povo. Mas também, como nós vimos, tanto a invasão dos gafanhotos quanto a invasão deste exército apontam para uma devastação ainda maior, para um juízo ainda maior que está por vir, que é o dia então do Senhor. E esta expressão se refere especificamente a todo o juízo de Deus durante a história, mas diretamente ao dia em que Cristo virá e porá um fim a toda a maldade, a toda a perversidade dos homens. E os infiéis, os incrédulos, os rebeldes, aqueles que não atentaram a este alerta de Deus, então, serão julgados e condenados. E aqueles que foram, então, fiéis, humildes, reconheceram os seus pecados e se voltaram para Deus, então, receberão o seu galardão. E então nós começamos o capítulo 2 nos referindo a este dia do Senhor que está por vir. Vimos no domingo passado 3 destas 6 características. Vimos então que o dia do Senhor está próximo, ele está às portas. Breve Cristo vem. E o profeta Joel então faz uma referência ao tocar da trombeta, aquele sinal de alarme que era tocado pelo vigia que estava sobre a torre, quando ele via o exército inimigo se aproximar, quando ele via uma calamidade se aproximar, quando aquilo estava diante dos seus olhos, então ele tocava a trombeta, o alarme soava, para que o povo pudesse se preparar para aquilo que estava por vir. O alarme tem soado, é a pregação da palavra, é a pregação do verdadeiro evangelho, clamando a todas as pessoas, a mim, a você, dizendo: arrependei-vos e crede em Deus. Não vire as costas para Deus, vire o seu rosto para Deus. Em segundo lugar, a primeira então, o dia do Senhor está próximo. É como esse vigia vendo o exército inimigo. Precisamos atentar a este alarme. Dizem, né, que nesta tragédia que aconteceu em Minas Gerais, da barragem de Brumadinho, a sirene, o alarme não havia tocado, não tocou. As pessoas não sabiam o que estava por vir.
não tiveram tempo de se proteger. Dizem, né, as notícias de que simulações foram feitas. As pessoas sabiam para onde elas deveriam correr quando elas ouvissem aquela sirene soar, para poderem fugir da devastação que seria causada pelo rompimento da barragem. Mas o que aconteceu? Não se ouviu a sirene. Ou seja, as pessoas não tiveram tempo de correr para um lugar seguro. Mas agora eu chamo a minha e a sua atenção dizendo: a sirene está tocando, a trombeta está soando, o Evangelho está sendo pregado dizendo: Cristo vem, Ele vem julgar esta terra. Fuja deste juízo, fuja desta devastação que vem. E nós sabemos o lugar, nós estamos sendo orientados, treinados para o lugar onde devemos fugir. É aos pés de Cristo. É aos pés da cruz de Cristo, desta obra perfeita de salvação. A trombeta está tocando. Se aquela sirene tivesse tocado, seria completamente imprudente e irresponsável se aquelas pessoas ficassem olhando a barragem, romper e vir, e as pessoas, vou ficar aqui mesmo. Porque negligenciar o alerta é negligenciar a própria vida. Mas não simplesmente esta vida, é negligenciar a eternidade. O dia do Senhor está próximo. Em segundo lugar, o profeta Joel diz que o dia do Senhor é um dia único, incomparável. Não haverá outro dia como este dia. Muitas calamidades têm acontecido nesta terra, muitas. E como vimos, todas elas são agentes de Deus. São fruto da providência divina para chamar a atenção dos homens, para alertá-los, para despertá-los para este dia, para esta calamidade ainda maior que está por vir. Tudo aquilo que nós já vimos neste mundo não se compara ao dia do Senhor que ainda está por vir. Em terceiro lugar, nós vimos que o dia do Senhor é dia de devastação, de assolação. Todas as coisas que os nossos olhos podem contemplar, todo este mundo, todo este universo, tudo aquilo que é material, será devastado completamente, tudo passará. O apóstolo Pedro traz a seguinte imagem: que no estrepitoso estrondo os céus passarão, e a terra e as suas obras se desfarão abrasadas. Já não existirá mais nada. Tudo será consumido neste dia do Senhor. As nossas riquezas, os nossos bens, as nossas belas roupas, os títulos, a fama, o poder, tudo passará. Nada valerá diante do Senhor naquele dia, a não ser a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, chegamos hoje às 3 próximas características do dia do Senhor. Este dia produzirá terror e assombro nos homens. Os rebeldes e infiéis se aterrorizarão diante deste dia. Em quinto lugar, hoje vai ser o segundo lugar, mas em quinto lugar, o dia do Senhor é irresistível, ninguém pode pará-lo. Este dia virá, e nenhum homem, nem demônios, ninguém, nenhum poder poderá fazer algo para parar este dia, para parar o juízo do Senhor. E em sexto e último lugar, nós veremos que este dia tomará os homens de assalto. Eles estarão desprevenidos. As pessoas estarão com a sua atenção voltada para este mundo e não atentando para este dia que vem. Os homens estão negligenciando o sinal da trombeta, mas esse dia virá. Note comigo, por favor, o versículo de 4 a 7 do capítulo 2 de Joel, versículos de 4 a 7 e depois o versículo 11, e nós já vamos orar. Antes de nós lermos, vamos orar. Por favor, feche seus olhos comigo. Senhor nosso Deus,
Estamos diante de Ti, Papai, para Te ouvir-te, para ouvir a Tua palavra vivificante, que nos ensina, que nos orienta, que nos corrige, mas que nos traz vida. Fala conosco nessa noite, por meio do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Pai, não nos deixa desorientados, desatentos diante daquilo que Tu tens a nos ensinar nesta noite. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos para as verdades que esta palavra tem a nos ensinar. Que esta palavra não alcance apenas os nossos ouvidos, mas que ela entre em nossos corações. Que ela crie raízes profundas no mais íntimo do nosso ser e possa transformar-nos, e possa nos restaurar, possa nos despertar, possa nos alertar, possa nos vivificar. Em nome de Jesus, Pai, assim oramos para a Tua glória. Amém. Atente comigo agora, por favor. Capítulo 2 de Joel, versículos de 4 a 7 e versículo 11. O dia do Senhor produzirá terror e assombro. A sua aparência é como a de cavalos. Está falando dos gafanhotos. E como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho. É o barulho dos gafanhotos, né? Devorando as lavouras, os vegetais. Como um povo poderoso posto em ordem de combate. Ele está fazendo essa comparação com o exército que vem. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Esses dois versículos agora ele está então fazendo essa transição dos gafanhotos para o exército assírio que viria sobre o povo. Não empurram, versículo 11 agora. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? O dia do Senhor é dia de terror e assombro para aqueles que são rebeldes ao seu chamado. Os gafanhotos aqui são comparados aos cavalos pela sua força, pelo seu poder, e porque, como dissemos, Joel vai fazendo um paralelo entre a invasão dos gafanhotos e a invasão do exército assírio, que viria sobre cavalos para devastar a terra de Judá. Esta imagem causava terror e assombro, espanto diante dos homens, porque tanto a invasão dos gafanhotos, como já tratamos, é algo completamente devastador. Por onde, e se você olhar para a história, onde aconteceu os países, onde aconteceram estas invasões, né, não programadas dos gafanhotos, houve terror, houve completa devastação, houve mortes, as pessoas morreram de fome, como nós falamos alguns domingos atrás, não me recordo agora qual é o país. Meu Deus, me fugiu a mente agora. Qual é o país? Mas depois de uma invasão dessa dos gafanhotos, nas semanas posteriores, aproximadamente 200 mil pessoas morreram de fome. Então é algo completamente aterrorizante, assustador. Assim, exatamente como a invasão deste exército assírio. Era um povo forte, irresistível, apavorante. Eles não poupavam nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem velhos, nada. Por onde eles passavam havia morte. É esta imagem que Joel está traçando do dia do Senhor. Este dia que causa terror e assombro, porque o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer exército que já pisou a face desta terra. Quando o Senhor se revelar em toda a sua autoridade, em todo o seu poder, os homens tremerão e se assustarão diante da sua grandeza.
Nenhum homem que está relatado nas Escrituras Sagradas que se aproximou da majestade do Senhor pôde permanecer de pé. Lançou-se por terra por causa da sua grandeza e da sua majestade. Não há homem que resista diante da sua autoridade e do seu poder. E quando ele vier triunfante, glorioso, vitorioso, em toda a sua autoridade, o apóstolo Paulo diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Este dia não será dia de misericórdia. Este dia não será dia de perdão, porque a misericórdia será arrancada dos homens. E eles então olharão para si mesmos e verão que estão condenados, e se aterrorizarão diante do justo juiz. O terror estará estampado no rosto dos inimigos de Deus naquele dia. Porque naquele dia, Cristo Jesus não será mais advogado, Ele será o juiz. Ele não estará mais à destra do Pai para advogar pelas nossas causas, para nos defender pelos nossos pecados. Ele se assentará no trono do juízo, no trono do julgamento, e pagará a cada homem as suas obras. Aqueles que foram rebeldes e infiéis ao Senhor tremerão e se apavorarão diante da ira do Cordeiro. A imagem é que os homens tentarão fugir, se esconder, desejarão a morte, mas a morte já não existirá. Não haverá para onde correr, porque esta terra já não existirá. Os homens estarão diante do seu juiz, do juízo de toda a terra. O dia do Senhor será dia de terror. Em quinto lugar, como dissemos, o dia do Senhor é irresistível. Este juízo que vem não pode ser parado. Os homens podem tentar métodos, meios de como impedir isso, mas não poderão. Note comigo, por favor, versículos 8 e 9 e o versículo 11, a parte final do versículo 11 novamente. Ele diz assim: não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Versículo 11, perdão, a última parte. Grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? A história da humanidade não está descontrolada. Não está lançada como um navio sem o seu leme. O Senhor continua com as rédeas da história nas suas mãos. Nenhuma calamidade, nenhuma assolação que recai sobre os homens está fora dos propósitos eternos de Deus. Ele tem conduzido a história de forma organizada e coerente com os seus planos, com os seus propósitos. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. O Senhor tem agido no tempo e na história de forma sistemática. Assim como este exército bem organizado não poderia ser parado, assim o Senhor não pode ser parado nos seus propósitos. Assim o Senhor não pode ser detido naquilo que Ele se propõe a fazer, porque Ele é Deus soberano e onipotente. Não há ninguém que possa resistir a esta ação do juízo divino. Este juízo virá. Como nos encontraremos diante desse juízo é a resposta que precisamos dar. Ninguém poderá se esconder da onisciência do Senhor, do seu exame minucioso. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente. Ele sonda o mais profundo do nosso ser. Não há para onde
tentar se esconder do trono do julgamento. Como um exército, relatado aqui por Joel, que invadiria todos os lugares. Não seriam os muros que iriam pará-los, não seriam as janelas fechadas que iriam pará-los, eles escalariam os muros, entrariam pelas janelas e invadiriam as casas. Assim não haverá lugar para onde se esconder do Senhor. Ainda que Judá buscasse socorro dos exércitos mais poderosos que existiam naquele tempo, ninguém poderia livrá-los. Ninguém. Assim será no dia do Senhor. Não poderemos nos esconder atrás do pastor, dentro da igreja. Não será o nosso cônjuge que poderá responder por nós. Não adiantará nós corrermos para o nosso quarto e tentar clamar. Não serão os irmãos que poderão nos apoiar. Eu darei conta das minhas obras. Eu não poderei me justificar atrás do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus amigos, dos meus irmãos. Eu estarei, diante do justo juiz Cristo Jesus. Você estará sozinho diante dele. Eu darei conta, você dará conta. Não poderemos resistir diante desta verdade. Por mais que os eventos catastróficos deste tempo aparentemente mostrem o contrário, por mais que pareça que os planos de Deus estão sendo frustrados pelos homens, parece que tudo está caminhando de mal a pior, Nós olhamos a humanidade e dizemos: mas como Deus pode estar controlando e governando todas as coisas se os homens estão indo de mal a pior? Não se apavore, calma. Acalme o seu coração. Deus continua no controle de todas as coisas. Sim. Nada, nem grande nem pequeno, nenhum evento foge da providência divina. Aquilo que nós falamos anteriormente, se você não viu, veja, para entender o que é a providência divina, para nós não precisarmos ficar aqui voltando nisso. Assista as pregações que estão no YouTube. Nada foge da providência divina. O Senhor continua com o controle da história nas suas mãos. Deus continua controlando cada passo da história humana. Os homens olharam para a cruz e pensaram: é o fim de Jesus. Conseguimos, acabamos com ele. Os judeus e os romanos se vangloriaram por ter posto um fim ao ministério de Jesus. Mas no tempo certo, Deus revelou sua glória, o seu poder, o controle sobre a história, porque era exatamente isso que deveria ter acontecido. A cruz não foi o plano B, não foi o plano reserva, não foi o plano de emergência, não foi o diabo que matou Jesus. Era um propósito de Deus que ele subisse aquela cruz para resgatar a humanidade. Assim, cada um dos fatos que tem acontecido conosco, por mais que tenhamos responsabilidade sobre eles, estão debaixo do controle do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Por isso, ainda que tudo pareça descontrolado em sua vida, que tudo pareça de cabeça para baixo, fora dos trilhos, esteja convicto: Deus o conhece. Ele conhece o seu coração, Ele sabe da sua dor, Ele sabe exatamente o que você está passando. É providência de Deus na sua vida. É providência de Deus. Lembremos do exemplo que nós falamos no domingo retrasado, quando falamos sobre a providência divina. O conflito que aconteceu entre José e os seus irmãos. Lá em Gênesis, capítulo 37, comece a ler lá e vá até o capítulo 45. Os seus irmãos tiveram inveja dele e o venderam para os mercadores amalequitas que estavam passando ali. Ele foi levado ao Egito, foi preso injustamente, foi esquecido pelo copeiro do rei, porque se passou um tempo, e o copeiro não ajudou ele a sair da prisão. Só quando o faraó teve o sonho, que foi um sonho que Deus deu a faraó, então que o copeiro lembrou: tem um cara lá que entende de sonho.
E então Deus faz com que José saia da prisão e seja o segundo na terra do Egito. Então no capítulo 45 ele está diante dos seus irmãos com poder para destruí-los, para se vingar. Mas no versículo 5 então ele diz: não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus, para a salvação de muitas vidas. Era a providência de Deus conduzindo José, mesmo diante daquele conflito, irresponsável. Deus estava conduzindo a história de José e da sua família. Depois você vai, se você atentar um pouco antes, era a promessa de Deus a Abraão que o seu povo, seus descendentes passariam por um momento de escravidão, depois seriam restaurados e assim sucessivamente. Deus continua no controle de todas as coisas. Por mais que diante dos olhos humanos as coisas estejam caminhando para uma derrota de Deus, no fim Ele triunfará. Por mais que as coisas aparentemente comecem de um modo turbulento, que as coisas estejam caminhando para o fim, para uma derrota provável, parece inevitável a derrota, no momento certo Deus se levanta glorioso e triunfante. Nada pode parar a ação de Deus. Ele não é pego despreparado, desprevenido. Não há nenhum acontecimento desta terra que fuja do controle soberano de Deus. Note comigo, por favor, Isaías capítulo 46, versículos de 9 a 11. Isaías capítulo 46, versículos de 9 a 11. Glória a Deus. Nada pode parar a ação de Deus. Nada. Isaías 46, do 9 a 11, o profeta diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Por isso não se desespere da vida. Não se perca em meio às calamidades da vida, porque cada uma delas está diante do Senhor com um propósito para cada um de nós, para nos conduzir exatamente como José, a algo além de nós mesmos. Algo além de nós mesmos. O dia do Senhor é um dia irresistível. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar a ação de Deus. Em sexto e último lugar, então, o dia do Senhor tomará os homens de assalto. Os homens serão pegos desprevenidos. Em primeiro lugar, o dia do Senhor é um dia que está próximo. Em segundo lugar, o dia do Senhor é um dia único, incomparável. Em terceiro lugar, o dia do Senhor é um dia de devastação, de assolação. Esta terra não será restaurada, como pretendem os testemunhos de Jeová. Ela será completamente destruída. Haverá novos céus e nova terra. Em quarto lugar, o dia do Senhor é um dia de terror e assombro para os rebeldes, para aqueles que permanecem indiferentes ao chamado de Deus. Em quinto lugar, o dia do Senhor é irresistível. Ninguém pode parar a ação de Deus. Deus continua no controle da história da humanidade, da minha história, da sua história. Deus continua no controle. Glória a Deus. E em sexto lugar, o dia do Senhor tomará os homens de assalto. Eles estarão desprevenidos. Versículo 9 do capítulo 2 de Joel, voltamos lá. Ele diz assim:
assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão. É exatamente a mesma imagem, a mesma linguagem que Jesus vai utilizar lá na frente, então, nos evangelhos, se referindo à sua segunda vinda, que seria como um ladrão à noite. O ladrão não avisa quando ele vem. Ele não vai lá e bate na porta e avisa, ó, semana que vem eu vou aparecer aqui, se puder não estar em casa. Ele vem sorrateiramente e invade a sua casa. Não que Deus seja como um ladrão, né? Como nós falamos a respeito deste exército, é apenas uma imagem que faz referência e apresenta essas características do dia do Senhor. Quando os homens menos esperam, Cristo virá. Assim será o dia do Senhor, sem que os homens percebam, sem que eles deem a devida atenção para este dia. Não porque Deus queira se aproveitar da situação, não que Deus vai vir, né, na pontinha do pé, sem avisar ninguém. Jesus vai vir, né, sorrateiramente como um ladrão. Na realidade são os homens que estão hipnotizados, como que entorpecidos pelos seus pecados, e não estão atentando ao alerta de Deus. Porque Cristo fala dos sinais dos tempos. Ele diz: vocês sabem olhar para os sinais e verem, vai chover, vai dar sol, vai ser isso, vai acontecer aquilo, né? Dizem que no final da tarde, quando está laranjado, né, vai dar sol no outro dia, alguma coisa desse tipo assim, enfim, não entendo muito, né? Isso, vai dar geada, não vai dar geada, vai vir granizo, não vai vir granizo. Os sinais estão aí. A questão é que os homens serão desprevenidos porque eles estarão desatentos, porque serão como o vigia que está dormindo e não virá o seu Senhor, e não perceberá a volta do seu Senhor. Os homens estão cegos pelas fascinações das riquezas. De maneira furtiva, o dia do Senhor tomará os homens e os lançará diante do juiz de toda a terra, sem que os homens se apercebam. Em um estalar de dedos, em um piscar de olhos, como diz a palavra, como o relâmpago, né, que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, em um momento, sem tempo para mais nada, nenhuma reação, nada, estaremos diante do Senhor de toda a terra, para dar conta pelas nossas obras. O Criador não abandonou a sua criação, antes Ele intervém na criação, para recompensar ou punir os homens segundo as suas obras. Não sejamos pegos desprevenidos nem desatentos, estejamos alertas para o dia do Senhor. Lembremos, o dia do Senhor está próximo, a trombeta está sendo tocada. O dia do Senhor é um dia único, incomparável. O dia do Senhor é dia de devastação. Por isso Jesus estava falando dos tesouros nessa terra, como leis do céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. O dia do Senhor é dia de terror e assombro para os homens. O dia do Senhor é um dia irresistível, não há como parar esse juízo. Há como se preparar para ele. Há como fugir diante do alerta. Há um local específico. E o dia do Senhor tomará os homens desprevenidos. Não sejamos nós estes homens que estarão desprevenidos diante desse dia. Deus está mostrando a todos os homens o grande perigo que eles estão correndo ao permanecerem indiferentes a todos os alertas de Deus. Deus tem alertado os homens, Deus tem os alertado, Deus tem nos alertado. Esta palavra, este livro é este alerta, este sinal. Deus estava disciplinando aquele povo porque eles estavam distantes, endurecidos, com a sua consciência completamente cauterizada para os seus pecados.
vivendo as suas vidas como se não houvesse amanhã, como se não houvesse consequência para os seus atos. Então Deus os disciplina para os alertar, para que despertassem para o juízo vindouro. A única forma de um homem evitar que toda a ira de Deus seja derramada sobre si é por meio do arrependimento, é por meio da humilhação, é por meio de uma mudança de caráter. A maneira aparentemente tão dura, da providência de Deus, parece algo tão duro Deus disciplinar o homem desta forma. Mas esta providência em tratar com o homem é para tocar o seu coração, é para despertar o seu coração que está endurecido, é para tirá-lo da sua vida cômoda, de prazeres pecaminosos, e levá-lo a um nível além da sua mera carnalidade. A única esperança é se voltar para Deus. Não há outra esperança para mim e para você. Não há outra esperança para os homens a não ser se voltar para Deus, a não ser render-se a Ele por meio de Cristo Jesus. Não há como o homem vencer uma guerra contra Deus. No final, Deus vencerá. De maneira muitas vezes oculta e misteriosa, Deus está utilizando as calamidades da vida como agentes para alcançar os nossos corações. Muitas vezes não há resposta para aquilo que nós estamos enfrentando, mas como dissemos, saibamos, é Deus agindo em nosso coração, nos alertando, nos despertando para algo além daquilo que nós estamos vivendo. É Deus nos disciplinando, nos santificando, nós, o seu povo amado e eleito. Porque não há um pai que ame o seu filho que não discipline. A disciplina é um ato de amor, a indisciplina é um ato de indiferença. A falta de disciplina de um pai para com o seu filho é uma demonstração de falta de amor e de responsabilidade. Deus sendo amor, não poderíamos deixar entregues aos nossos próprios pecados. Deus sendo amor, não poderia ficar indiferente à nossa vida. Deus sendo amor, tem nos alertado. Deus sendo amor, tem tocado a trombeta, o alerta, a sirene, para que estejamos vigilantes diante do breve e iminente dia do Senhor. Assim, diante das calamidades da vida, não perca a esperança. Não se desespere da sua vida. Não fique desorientado. Não corra para lá e para cá, corra para Cristo. É Deus nos chamando, é Deus nos chamando, é Deus nos chamando. Que você possa reconhecer esta ação de Deus, este cuidado de Deus, esta bondade de Deus, mesmo em meio às provações da vida. Nós podemos dizer, meu Deus, que loucura é isso? Eu não consigo entender isso, a bondade de Deus. Como eu posso ver a bondade de Deus nessa loucura que eu estou vivendo? Eu quero repetir uma ilustração que quem sabe pode lhe ajudar diante disso, que é muito simples, mas que pode nos auxiliar a enxergar além desse momento. Se você pegar um quebra-cabeça de 3.000 peças e você tirar apenas uma pecinha daquela lá e entregar para uma pessoa e dizer: que imagem, que forma esse quebra-cabeça? Você já viu um quebra-cabeça de 3.000 peças ou de 5.000 peças? O tamanho da peça é assim mais ou menos. Eu ganhei que era meu sonho montar um quebra-cabeça de 3.000 peças. Ficou lá, dei para outra pessoa. A gente separava uma pecinha daquela, tirava do meio, olhava para a imagem, olhava para a pecinha, olhava para a imagem. Onde vai isso? Não sabia. Mas e eu fui na casa de uma pessoa, de uma senhora já, e ela tinha vários quebra-cabeças montados em quadros, coisa mais linda.
Quando eu olhava aquelas peças perfeitamente encaixadas, eu conseguia contemplar aquela imagem tão bela que se formou. Assim é cada uma das provações que eu e você temos enfrentado nas nossas vidas. Nós só conseguimos enxergar a nossa dor agora, mas não conseguimos enxergar a bela imagem que Deus está construindo nas nossas vidas. Espere, não se desespere, não ande perdido diante dessa circunstância. Quede o seu coração e veja o que Deus está fazendo lá na frente, não agora, mas lá, principalmente neste dia do Senhor. É lá que nós veremos a imagem completa. É lá que nós contemplaremos este quadro tão lindo que Deus pintou nas nossas vidas. Quando o artista faz o primeiro risco, você imagina uma pessoa do lado dele, o que vai pintar? Faz mais um risco, quem vai sair daí? Calma, tu já vai ver. Calma, deixa eu pintar, por favor. Sabe que Deus está agindo na minha e na sua vida desta forma. Lá na frente nós veremos e contemplaremos a grandeza da obra de Deus. Esta imagem perfeita será formada, porque a providência de Deus tem estado sobre nós. O seu cuidado, a sua bondade, a sua fidelidade. É muito mais desesperador para o homem que se encontra na situação que diz o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Romanos, quando Deus o entrega aos seus próprios pecados. Isto sim é desesperador e aterrorizante. Não há mais esperança de arrependimento, não há mais esperança de mudança, não há mais esperança de transformação, não há mais esperança de liberdade, não há mais esperança de restauração. O homem está entregue, perdido para todo sempre. Mas não, Deus tem nos amado e nos alertado e nos chamado por meio da sua providência. Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estejamos de sobreaviso, vigilantes, atentos, alertas para o dia do Senhor, porque Ele está próximo. Ele está próximo. Jesus virá e não deixará de cumprir sua promessa. O Senhor não deixará de cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, nos ajude a andarmos alertas, vigilantes. Como falamos no domingo passado, Senhor, a Tua palavra mostra a atitude de Neemias diante de um iminente ataque dos seus inimigos. Eles se prepararam para isto. Eles estavam trabalhando com uma mão e na outra mão havia uma espada. Quando iriam dormir, a espada estava na sua mão direita, no seu lado direito. Eles continuaram a sua vida, eles continuaram o seu trabalho, mas eles estavam de sobreaviso. Eles estavam alertas, eles estavam vigilantes para que qualquer momento que o inimigo viesse, eles estivessem prontos para este dia. Pai, assim sejamos nós. Temos os nossos afazeres, temos os nossos empregos, temos a nossa casa, temos a nossa família, temos os nossos projetos. Continuemos, nos dediquemos a cada um deles, mas assim, da mesma forma como aqueles homens, estejamos alertas, vigilantes, prontos para o dia do Senhor. Não sejamos pegos, desprevenidos. Oh Papai, em nome de Jesus, que nós possamos atentar para cada uma das calamidades e provações desta vida, desse tempo, e possamos enxergar ali a providência do Senhor em nos disciplinar de forma amorosa e nos alertar para o juízo maior que está por vir, em nos despertar, quem sabe, de uma vida monótona, medíocre que temos vivido, para uma vida, Senhor, mediana,
e nos chamar para Ti, papai. Que entendamos essas provações, quem sabe, como uma sirene, um sinal tocando e nos despertando: venha, venha, volte-se para Deus. Ó Pai, que em meio às provações da vida estejamos convictos da Tua ação soberana. Saibamos que é o Senhor agindo em nosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus, que diante dessas características do dia do Senhor, o nosso coração esteja cheio de temor, mas também cheio de esperança e expectativa. Porque para aqueles que forem encontrados aprovados, será dia de triunfo, será dia de glória, será dia de vitória, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, esperamos com expectativa esse dia. Clamamos como a Tua palavra: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, guarda nossa mente, guarda nosso coração, que não sejam, ó Deus, os nossos medos, os nossos temores, os nossos prazeres, os nossos desejos, as provações desta vida que nos afastem do Senhor, que faça com que voltemos as nossas costas para Ti, papai, como fez este povo. Não, Senhor, que nos mantenhamos com os nossos olhos firmados em Cristo Jesus, que nos mantenhamos fiéis a Ele para a Sua glória, papai, em nome de Jesus. Fortalece-nos, precisamos de Ti, papai. Somos fracos, somos frágeis, somos inconstantes, somos maleáveis. Dependemos de Ti, ó Deus. Oh papai, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo, papai, guarda o nosso coração, conforta-nos, consola-nos, fortalece-nos, motiva-nos, incentiva-nos, em nome de Jesus, papai. Ó Deus, que o Espírito Santo seja conosco realmente, como esse Consolador que está presente todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que realmente essas características que nós traçamos aqui, que Joel define nesse texto, sejam este alerta para nós estarmos cheios de temor, mas também cheios de expectativa e esperança desse dia, em nome de Jesus. Porque esta é a intenção desta palavra, é despertar o povo e deixar um alerta para o juízo que está por vir. Assim seja para conosco, em nome de Jesus. Que Deus seja glorificado, somente Deus seja glorificado. Amém.